Bem-vindos a todos! Aula de Biologia, aula 4. Uma aula de divisão celular. Muito legal. Falando de divisão celular, a gente tem que ficar sempre ligado como é o ciclo das células, né? Então hoje é uma aula inicial de divisão celular. A gente vai ver o processo dos mais importantes das células. Então vamos começar pela mitose e pela meiose, que são duas das divisões mais importantes. Começando pela mitose. Vamos lá, o que é mitose? Mitose é uma divisão celular. Divisão celular, onde o número de cromossomos permanece o mesmo. Então, se eu fizer aqui uma célula, ok? Com um núcleo. Esse núcleo, então, tem cromossomos, né? Tem um cromossomo com um centrômero no meio. Olha lá as cromátides. Ok? Muito bem, vamos dizer que eu tenho dois desses. Cromossomão aí, parecido com esse grandão. Então vamos lá, ó. Dois cromossomos grandes. Então, é uma célula que eu chamo ela de 2N, em dois conjuntos de cromossomos. A nossa, por exemplo, a humana, nossa célula 2N, tem 46 cromossomos. Ficaria um pouco... o desenho ficaria complicado. Então, imagina que esses 46 estão representados aqui. Mitose, então, é um processo de divisão celular, em que a célula vai se dividir de uma maneira que ela vai conservar o tipo celular dela. Então a gente vai criar o quê? Duas células idênticas a partir de uma só, de uma célula mãe. Então eu vou ter uma célula mãe, ok? Com o DNA, ó, aqui o DNA, ok? Com duas cópias idênticas do mesmo DNA, ok? Bom, nesse caso, então eu vou ter duas cópias, imaginem que sejam idênticos esses DNAs. Vou fazer o vermelho igual aqui. Duas cópias idênticas, tá? Dois iguais, beleza? Então essa célula, eu vou chamar ela de célula mãe. E essas células filhas. E no caso, idênticas. Então eu tive uma célula, duas células iguais a partir de uma única célula. Tudo bem? Então, de maneira geral, vamos fazer uma célula bacteriana aqui também, que aí é um outro tipo de célula. Uma célula de uma bactéria. Uma célula bacteriana. Então, o que eu vou ter? A formação de duas células idênticas, com o mesmo tipo celular, com o mesmo material, e basicamente idênticas. Beleza? Então, essa célula eu vou chamar ela de mãe, e a filha, e outra filha. Ok? Então, uma célula, duas. A partir de uma única célula, eu tenho duas. Beleza? Não estão formando três, não. Essa desaparece e formam-se duas. O que tem que acontecer, basicamente, para eu ter essa duplicação do material genético? É isso que a gente vai ver nessa aula. Então, copiem no seu caderno essa primeira etapa, que a gente vai continuar. Então, o que eu queria mostrar para vocês, basicamente, é isso. Deixa eu só ver se eu consigo pôr minha câmera aqui, para a gente ter uma approach. Ok? Então, a gente viu até agora, então, divisão celular, a mitose. Então, de uma única célula eu tenho duas idênticas, formação de duas iguais, que no caso bacteriana, e aqui uma célula, no caso eucarionte,
tá? No caso animal. E aqui uma célula procarionte sem núcleo. Nós vamos ter então a formação de duas células iguais, idênticas, absolutamente iguaizinhas. É isso que a gente vai ter. Beleza? Bom, continuando. Para que serve a mitose, então? Mitose tem relação, então, para a divisão de bactérias, micro-organismos, né? Micro-organismos de forma assexuada. E também acontece nos demais seres vivos. Aí, normalmente, se for vegetais, animais, fungos, aí vai ajudar no crescimento das células desses seres vivos. Ok? Claro? Então a gente tem o crescimento celular quando falamos então de seres vivos que fazem mitose. Então a gente pode pensar que uma pessoa, um ser humano, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, ó, um ser humano, ele cresce por meiose. Crescimento do corpo se dá por mitose. Então, a mitose está relacionada então com crescimento do corpo. Basicamente, então, aumenta o número de células. E a meiose está ligada à reprodução, que a gente vai ver já já. Óvulo, espermatozoide. Coisa horrorosa. Espermatozoide também, nas plantas, os esporos. E nas plantas são chamados de óvulos os óvulos. Então, a parte masculina e a parte feminina. Aqui é a parte mais feia, aqui é a parte mais bonitinha. Ok? Muito bem. Bom, de maneira geral, vimos então que a meiose é diferente da mitose. Vimos por enquanto só a mitose. A mitose, então, ela é um tipo de reprodução assexuada, também conhecida como divisão em dois, binária. Binária. Ok? Muito bem, muito bem. Muito bem-vindos, então, a essa aula. Agora, a mitose ela tem algumas etapas. Então, vamos ver agora as etapas da mitose. Como que ocorre, então, a mitose? Bom, existe basicamente 5 fases. A chamada intérfase. Ok? Depois nós vamos ter a prófase. Depois teremos a metáfase. Mais adiante teremos a anáfase. E por último, dando adeus, telófase. Ok? Bom, basicamente são essas as fases que a gente vai ter. Na intérfase, a gente pode lembrar do ciclo celular. Tá? Um ciclo, uma bolinha, como se fosse uma bolinha de uma máquina de lavar. Ok? Então lembre-se sempre da máquina de lavar. Então a gente tem aqui o início
e o fim. Bom, então basicamente a gente tem uma fase S1, a gente tem uma fase chamada de G e uma fase chamada de S2. Essas são as fases da intérfase. Na prófase, que a gente vai ver já já, a célula se encontra com o núcleo quase se desfazendo, ok? Então esse núcleo ele é desfeito, ele abre, tá? Depois a gente vê a segunda etapa, vamos pensar assim, em que os cromossomos vão se fixar no meio das células. Então, basicamente, se eu começar aqui com uma célula, ok? Com 2 cromossomos, tá? Depois da fase de síntese, eu vou ter 4 cromossomos. Então, 4 cromossomos serão produzidos nessa etapa. Beleza? Eu posso também chamar de G1, S e G2, fica melhor. Então, na G1, no final da G1, vamos recapitular aqui. Na fase de síntese, a gente então, na síntese de DNA, a gente vai ter então a duplicação do material, a formação então de 4 cromossomos. Vou apagar isso aqui melhor, vou deixar mais para o lado, senão não interfere aqui na posição da telófase. Perdão. Então o que a gente vai ter aqui? Nessa parte, então eu tenho aqui uma célulazinha, com um conjunto de 4 cromossomos. Então aqui ocorreu então uma duplicação. A gente chama de síntese de DNA. Lembre-se que o conjunto era 2N. Aqui passa a ser 4N nesse momento. Ok? Bom, com essa célula está aumentada na fase G1 de crescimento, growth, né? Gap, intervalo 1, e aqui o gap 2. Então nessa fase os cromossomos aqui estão, o núcleo está se desfazendo, e a gente tem então o posicionamento central, num plano equatorial, aqui vamos dizer assim, um plano no meio da célula. Beleza? Então aqui os cromossomos têm a melhor visualização na metáfase. Tá? Se cair na prova você tem que saber. Na anáfase, ana quer dizer oposto, não na mesma fase. Então o que vai acontecer? As cromátides vão se separar. Então vamos formar aqui, ó, 2 conjuntos de cromossomos separados. Então aqui vai formar um fuso mitótico. Então essas células vão ser atraídas de um lado e do outro das células. Então vão vir 2 para cá e 2 para lá. Beleza? Aqui no caso 4, tá? Cromátides sendo então separadas, né, na célula. Então eles vão ficar concentradas nos polos. Então elas migram para os polos. Então os cromossomos migram para os polos. Tá? De cima e de baixo. Muito bem. E na telófase, há então a formação de uma plaquinha aqui que vai separar elas, a formação já de um núcleo quase, e os cromossomos aqui de um lado e de outro, formando então possivelmente, depois de alguns minutos, uma célula desse lado e outra célula aqui. Então uma célula e outra célula dividida.
A gente vai ter duas células com 2 cromossomos. E aí no final eu tenho então duas células idênticas, vamos pensar assim. Um núcleo formado de novo, a partir no final da telófase, e aí eu tenho duas células idênticas a partir de uma só. Tudo bem? Então tá aí o resuminho que a gente está fazendo sobre mitose. Beleza? Na próxima aula então a gente vai ver como se dá então a meiose. Então, só para vocês lembrarem, a palavra cromossomos, né, vem de cromo, de cor. Então, cientista alemão foi um dos primeiros a estudar o que tinha dentro das células, o que gerava essas células, deu o nome então de cromo. Somo vem de soma, quer dizer corpos. Corpos corados. Tá? E daí o nome cromossomos. Só para vocês lembrarem. Então, próxima aula veremos meiose, agora a gente já viu mitose. Então, eu e vocês crescemos por mitose. Então está aliada, é uma reprodução assexuada. Então vamos fazer alguns esqueminhas para vocês gravarem. Se uma célula é chamada haploide, ou seja, ela tem um número de cromossomos igual a 1. Ela só tem um conjunto de cromossomos. Um conjunto de cromossomos. O que você espera de uma mitose? Todas haploides. E se eu tenho então uma célula diploide? 2 conjuntos de cromossomos se dividindo. Então eu espero 2 células diploides na mitose. Ok? Então a divisão ela é feita de forma idêntica. Então ocorre a duplicação inicialmente, no período que a gente chama de síntese. Na G1, a formação de RNAs mensageiros de proteínas. Na G2 também aumenta o tamanho da célula e aumenta o número de proteínas, tá? Basicamente é isso que a gente vai ter. E aí você tem então depois as outras fases. Papai, mamãe andavam transitando. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Primeira, fase inicial. Então, fase inicial. Meta, quer dizer do meio. Fase do meio. Metade. Os cromossomos estão na fase do meio. Ana, opostos. E telo, final. Então, fase final da divisão celular. Então, lembra que é uma divisão super importante. E a duplicação ocorre na fase de S, chamada síntese. Síntese de DNA. DNA polimerase, uma enzima que vai duplicar o material genético. E aí você tem, então, depois no final, na telófase, a formação, então, a célula cresce, se divide em duas. Tudo cresce. É a mesma coisa de uma fábrica que duplica de tamanho. Você tem que duplicar o número de máquinas, duplicar o DNA, duplicar a célula, a membrana plasmática. Então, há um grande gasto de energia nesse processo de reprodução. Beleza? Então, tá aí. Lembrem que mitose, crescimento de número de células. E meiose, reprodução. Formação dos gametas, que a gente vai ver na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula direta e clara para vocês entenderem como se dá, então, a mitose e seus detalhes. Depois eu conto mais alguns detalhes, como, por exemplo, de que maneira são puxados os cromossomos, chamado fuso mitótico. São verdadeiros fiozinhos, né? Que vão estar de um lado e do outro. O citoesqueleto, então, vai puxar essas células com um cabo, tá? E o centrômero, que vai ser um cabo que vai conectar esse cabinho de proteína para puxar. Então, esses centrômeros, estão vendo? Vão se dividir também. Eles vão se separar.
E aí vão se conectar como se fosse um varal com uma argolinha que vai saindo junto com esse varalzinho que é o fuso mitótico. Beleza? Bom, só para algumas curiosidades aqui na aula, só para vocês saberem, ser humano, de uma única célula de um óvulo fecundado pelo espermatozoide de papai, nós formamos aproximadamente 100 trilhões de células. É fantástico, né? Um número de 100 vezes 10 a 12ª, ou seja, 100 tera células. O nome do nosso cursinho Tera, né? Trilhões de oportunidades. Então, fantástico a gente verificar então essa aula de meiose e mitose, onde vimos então como se dá a reprodução assexuada chamada de mitose. Ok? Beleza. Grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que haploide é uma célula que tem um conjunto de cromossomos. N tem a ver com o número de cromossomos. Nesse caso, N é o conjunto de cromossomos. E diploide, quando você tem esses cromossomos duplicados. Então, os cromossomos são duplicados. Beleza? 2 conjuntos de cromossomos de cada um. Então tá aí. Grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula sobre mitose. Tchau, tchau!